Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Começando mais uma live da agência Basitec. Hoje nós vamos conversar com João Felipe Goldschildt, ele que é presidente da Rede Imóveis, da Imobiliária Razão, né? Uma pessoa que vai falar a respeito de parcerias, né? O que são as parcerias imobiliárias. E daqui a pouquinho a gente recebe ele por aqui, tá? Enquanto isso a gente vai ouvindo um pouquinho de música, né? Recebendo vocês aí com todo carinho e mandando aviãozinhos, né? Para que as pessoas elas possam também assistir a nossa live, né? O aviãozinho tá aqui assim, né? Como eu sempre mostro para vocês. Mandem esse aviãozinho aí para as pessoas para que a gente possa ter uma quinta-feira bem legal, uma live bem animadinha, tá bom? Eu vou mandar os meus aqui já. Já mandando um beijo aí pra geral que tá chegando, hein? Guilherme, Eunice. O pessoal da Condor Imóveis também tá por aqui. Legal. Show de bola, hein? Bom que a gente convida um monte de gente e as pessoas vão entrando. É muito legal, gente. Sabe que as lives são uma excelente oportunidade pra gente aprender, né, muita coisa. Eu, inclusive, aprendo toda quinta-feira um monte de coisa bacana. E a gente sabe muito bem que as redes imobiliárias, né, a gente tem a Rede Vi, tem a Rede Imóveis, Anexos e outras mais, né, que fomentam as parcerias. E a gente quer entender hoje como funciona melhor isso. Vamos lá. Pronto, eu já mandei para os meus contatos. Isabel Maestrelli, da Imobiliária Tantos. Beijo, querida, obrigada, hein? Chave Digital, como é que vai? Rafael Fraga Alves, tudo bem, Rafa? Henrique Ponte também está por aqui. Tiago Grazionali, né, também com a gente. A Márcia Batista, Reinaldo. O Wagner, a Isabela, o Edmar. Pô, que legal, gente. O Guilherme Teodoro também da Casa ao Lado. Show, gente. Daqui a pouquinho a gente convida o nosso ilustre convidado, né? Hoje a gente chama ele para a sala aqui, né? Theo, como é que vai? Lê Moritz, tudo certo? Júlia, que legal, um monte de gente chegando por aqui, né? Você sabe que parceria é a palavra do momento, né, gente? E no mercado imobiliário, parcerias realmente são uma excelente oportunidade de fazer negócio, né? A parceria sempre é boa para todos os lados. Mas a gente às vezes tem dúvidas, né? Principalmente o consumidor final, como é que isso funciona, né? Eu tenho um corretor, mas o meu imóvel está com o imóvel que eu quero está em outra imobiliária. Como é que isso funciona? E tudo isso a gente vai conversar hoje com o João Felipe para entender melhor. Manuel Fontenelle também está aqui. Legal. Deixa eu dar uma olhadinha quem está aqui na sala já. Eu mexo no telefone aqui com o dedo, chacoalha para vocês, né? Coisa chata. Vamos lá, Douglas Chip. Como é que você tá, Douglas? Tudo certo? Vamos lá. O pessoal chega por aqui. Inclusive, aproveitando aqui a deixa, né? Quero parabenizar, inclusive, aí ao Celso Luiz Castagnaro, né? Pela eleição no Cresce, né? Que aconteceu ontem. E com uma plataforma de trabalho muito bacana, né? A gente torce aí realmente para que continue realizando um bom trabalho essa nova diretoria, e eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Parabenizar e também parabenizar todos os corretores que votaram, né? Que apesar de às vezes alguma dificuldade técnica ali, mas todo mundo se empenhando para realmente participar do processo. E isso é muito, muito bacana, tá? Então vale super a pena a gente sempre participar da classe, né? Eu falo participar da classe, eu não sou corretora, mais uma vez ressalto, mas é uma classe que a gente
preza, né? E precisa ser muito bem representado. Deixa eu só falar com o João. O João chegou por aqui já. Daqui a pouquinho eu te chamo já, João. Só mandar mais um abraço aqui para todo mundo. Porque a gente fica com o WhatsApp aberto também por aqui, né? Quero mandar um beijo pro pessoal da BaseTag aí que tá dirigindo a live pra gente, né? Um beijão aí pro Gustavo, pra Maria Eduarda, pra Dudinha, né? Também aí pro Andrew, pro Pablo, a Luizinha está acamada, né? Está aí se recuperando da Covid, mas tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Tá se recuperando, mas tá de molho, né? E precisa mesmo descansar um pouquinho. Vamos chamar o nosso convidado, então? João, já vou mandar o convite para você aqui. Deixa eu só diminuir aqui o nosso querido John Mayer, né? Que hoje o fundo musical hoje é Live, né? Essa música é muito legal e é muito bacana a gente animar um pouquinho o início da nossa live, né? Raquel Dombrowski, beijos. Georgia, tudo certo? Que bom, fico feliz. Então vamos lá, chamando o João para ele. E a gente fala sobre as parcerias, né? Que é algo bem bacana. Manu Gomide também entrou aqui. Show, Manu, tudo bem? Olha ele chegando aqui, que coisa boa! Como é que vai, João? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Eu tava aqui batendo um papo já com a galera aí que já foi chegando, né? Eu acho que o pessoal tá bem interessado no nosso assunto e eu fico feliz. Sim, eu também, né? Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Tava escutando o John Mayer junto com você aí. Gostoso, né? Uma musiquinha para dar uma acalmada. Quinta-feira já é quase sexta, né? A gente entra pois no... começou o final de semana quase. Pois é. E como o tempo tá passando rápido, né? Às vezes eu penso se isso é bom ou não, né? Mediante a situação, a gente está querendo que passe logo para que a gente volte aí a exercer algumas funções, algumas atividades que a gente não, né, está sendo diminuído agora, né, que a gente não pode, mas por outro lado passa rápido demais também, né, João? A gente vai ficar preocupado, né? Precisa aproveitar, na verdade, né, otimizar o tempo. Exatamente. Bom, apresentando oficialmente aqui, eu acho difícil alguém não o conhecer, né, mas é o João Felipe, ele tem um sobrenome, mas eu vou acertar, porque eu também sou, né, da mesma classe, né, é Gottschild. Acertei? Sim, tem gente que fala Gottschild, tem gente que fala Gottschild, mas os dois são bem... A gente escuta e entende. A gente escuta e entende, sei bem como é que é, né? A gente sabe que a gente tá tudo certo, né? Mas o João, ele é diretor, um dos diretores da Imobiliária Razão, também é diretor da Garante, corretora de seguros, e é presidente da Rede Imóveis, né? Então, um dos motivos aí da gente ter convidado hoje, há algum tempo eu estava ensaiando para fazer essa live para a gente falar sobre parcerias, e as redes imobiliárias, a gente percebe o quanto elas vêm crescendo, né? O quanto elas vêm se fortalecendo, não só em Curitiba, mas em todos os lugares, né? A gente vê em Minas Gerais, tem a Net Imóveis, também muito forte, né? E outras mais, né? E aqui em Curitiba nós temos a Rede Bi, né? Que também a gente já conversou, sabe muito bem que também tem uma força grande. A Rede Imóveis, que tem, né, muitos anos também aí em Curitiba, reúne um grupo muito interessante de imobiliárias e que trabalham em parceria, né? Então, assim, essa é a grande moral da história. A parceria é importante, João, mas você acha que a parceria agora, de uns tempos para cá, ela vem sendo mais importante do que anteriormente? Está sendo mais difundida essa cultura da parceria ou menos? Como é que é a tua visão a respeito disso, João? Legal. Eu não tenho a menor dúvida que a parceria é uma tendência, né? Até contextualizando assim um pouquinho, Tati, quando eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário, um dos primeiros eventos que eu fiz, que eu participei da rede, entrei na Imobiliária Razão, né, primeiramente, daí eu estava fazendo como se fosse um trainee, passando pelos setores para conhecer bem a empresa, e eu fui em um evento da Rede Imóveis que a gente fazia trimestralmente, então sempre tinha uma premiação de quem mais fazia parcerias, tanto de vendas quanto de locação, e a gente fazia uma palestra motivacional, uma palestra de vendas, algum tipo de treinamento. E uma coisa que me marcou muito, que foi um dos primeiros eventos que eu fui, se não o primeiro, o Eloy Zanetti foi conversar ali com o pessoal. Para quem não conhece, o Eloy Zanetti foi diretor de comunicação, se não me engano, do Boticário e do Bamerindos. Ele até criou
aquela campanha, o tempo passa, o tempo voa, e o Bamerindos continua uma Uma boa. boa. Poupança Bamerindos. É E, verdade. assim, foi um cara que eu adorava escutar ele falar, porque eu achava ele um cara muito interessante. E uma das coisas que ele disse sobre a rede foi, ele começou a palestra já parabenizando todo mundo, porque ele diz que as espécies, desde sempre, as espécies que trabalham juntas, que se apoiam, que se ajudam, são as espécies que duram mais tempo, que vivem mais tempo, que se perpetuam por mais tempo. E fazendo, obviamente, uma correlação com o nosso mercado, sem dúvida, a empresa que trabalha em parceria, que enxerga muito mais a outra empresa como parceira do que concorrente, também é a empresa que vai mais longe, né? Então, eu acho que não é só uma tendência, como é uma realidade, né? E a gente tem que passar a entender a parceria de uma forma um pouquinho diferente, talvez. A gente, no primeiro momento, quando a gente fala de parceria, a gente já pensa no cliente final, em finalizar uma locação, em finalizar uma venda. Então, a gente está pensando, é claro, nos resultados da empresa. Só que tem muito mais por trás de parceria. A parceria significa um alinhamento de mercado, de ideias, significa um padrão de trabalho, e a parceria pode se tornar um auxílio de troca de ideias, pode ser uma forma de otimizar recursos, de você buscar treinamentos ou de buscar ampliar teu marketing, talvez, e dividir isso com um grupo que pensa ou que tem um perfil parecido com o teu. Então, a parceria para mim é tudo isso, não é só fechar negócio, assim, sabe? É interessante isso que você está falando, porque na primeira ideia, realmente, a gente, puxa, parceria, vou ter que dividir. A primeira coisa que, às vezes, o profissional, né, o corretor pensa, ixi, vou dividir meu honorário, né? Mas também tem uma fala, que um dia quem falou isso aqui numa live foi peraí, que eu não quero... Foi o Daniel Grácia, lá da Burgman Imóveis, ele então era presidente da Rede Vi, acho que foi ano passado, retrasado, não lembro. E ele disse, para quem não tem nada, o dobro é a metade é o dobro, né? Aí ele que colocou essa frase, é bem verdade, né? Porque a parceria, todos ganham, na verdade, né? Então, se eu tenho o cliente, o outro tem o imóvel, a gente fecha junto e não é só isso. Além de você ter a parceria aí, falando no comercial mesmo ali, no fechamento de um negócio, você tem uma fidelização do cliente, né? Acho que isso que é importante. Às vezes a gente não pensar no resultado, eu digo, pensar na venda como uma consequência de um relacionamento, né? Eu acho que isso é na consequência de um servir, né? Você serve bem, você está servindo o teu cliente, você está mostrando para ele, independente se aquele imóvel é teu ou não, se é da rede, se é de um colega, se é de um parceiro, se é de uma outra imobiliária, enfim, mas você está conseguindo servir o teu cliente. Então, o fechamento do negócio acaba sendo uma consequência, né, João? Eu acho que essa, sim, é a visão que é bem interessante que as pessoas tenham, né? Sim, não, com certeza. Até quando você estava falando, uma pessoa ali comentou, né? É melhor dividir 1 milhão do que ter sozinho 10 reais, né? Então, a parceria é exatamente isso, é você atingir resultados que você talvez não conseguiria sozinho e compartilhando. Só que esses são sempre os ganhos imediatos, então a gente pensa nisso num primeiro momento. Porque pense para um cliente, quando enxerga na tua empresa uma agilidade maior ou te vê com uma quantidade muito maior de opções de imóveis ou de serviços mesmo, por que não? Ele automaticamente continua te indicando, ele se sente melhor, a experiência dele com a tua marca se torna mais positiva também. E isso por causa da tua rede. Então você vai ganhar depois, o teu parceiro também vai ganhar depois, entende? Com certeza. Então, porque quem tem imóvel... Penso, assim... Não, eu estava te falando, bem isso que você está falando mesmo, né? Você vê, o mercado imobiliário é um mercado muito ativo, muito rápido, é muito imediatista, falando do consumidor no mercado imobiliário. Ele quer tudo para amanhã, para, né, ontem, se possível, né? Principalmente locação. Mas nesse sentido da velocidade, quando você tem um proprietário com um imóvel à venda, ele também precisa ter essa velocidade, porque imóvel parado não é uma boa coisa, né? Ou ele está bancando os custos sozinho, o condomínio, enfim, tudo aquilo, né? Então, quando você está numa rede, essa é uma das grandes vantagens de você fazer parte de uma rede, né? Não uma coisa que eu queria que você comentasse. Você acha que as pessoas confundem o proprietário, enfim, o consumidor final acaba confundindo o trabalho de rede com falta de exclusividade, ou de repente achar assim, poxa, estou numa rede sério, mas então o meu imóvel vai estar aí, vai ter 10 corretores, 20 corretores me ligando, sendo que eu estou colocando o meu imóvel na sua imobiliária, né? Estou colocando meu imóvel na Razão, mas daí todo mundo vai me ligar
Então, confunde a exclusividade com o trabalho em rede? Existe essa confusão assim? Na verdade, a gente tem que buscar mostrar justamente o contrário disso. Porque, às vezes, o proprietário busca deixar em várias empresas porque ele pensa que dessa forma ele vai estar divulgando em mais lugares, em mais sites, mas, por exemplo, hoje a gente está em 11 empresas na Rede Móvel, certo? Certo. Dessas 11, todas anunciam o meu imóvel, eu anuncio o imóvel de todas as outras, então, ao invés de eu ter 500 imóveis para locação e 500 para venda, que é o que eu tenho na Razão hoje, eu tenho mais de 5.000 imóveis, entende? Então, a quantidade de opções são infinitas. Então, se a gente até diz, né, se a gente não tiver o imóvel, talvez ele não exista, né? Porque o pedaço do mercado que a gente pega é em torno de 30%, assim, de Curitiba, pelo que a gente vê de quantidade de anúncios, é em torno disso. Então, a gente tem uma fatia muito grande de opções. Então, para o cliente, acaba sendo muito melhor, porque ele divulga para mais pessoas o imóvel dele, né? Que acabam sendo 11 sites de imobiliárias e mais o site da rede que está divulgando imóvel, só que o atendimento continua sendo personalizado, ele continua sabendo com quem ele está falando, fica centralizado, não tem aquela questão de um corretor ligar, eu estou fechando negócio, daí o outro liga, puxa, não, espere um pouquinho que eu tenho uma proposta melhor. Você acaba conseguindo estabelecer um certo padrão de trabalho um pouco melhor quando você trabalha em conjunto. O que você vai ganhar é na divulgação do imóvel, a qualidade do trabalho continua. Continua, isso que eu acho bacana, né? É uma exclusividade compartilhada, né? Você continua tratando com o seu corretor, enfim, com a imobiliária que você tem relacionamento enquanto proprietário, mas você tem uma rede toda trabalhando, né? E investindo, né? Aí na divulgação, no atendimento, na demonstração, né? São 11 imobiliárias demonstrando o teu imóvel com clientes com potencial de interesse, né? Exato, isso daí acaba até se tornando uma ferramenta de angariação para você, né? Ao invés de você falar, não, deixe comigo o teu imóvel, não, deixe comigo porque eu faço parte de uma rede, eu faço parte de um grupo que, além de ser um grupo muito forte, um grupo que tem crédito, digamos assim, no mercado, você sabe o padrão de trabalho que você vai encontrar e você aumenta muito a sua divulgação. Então, para o proprietário é extremamente vantajoso. Lembrando que ele nunca vai pagar a mais por isso, né? Quem divide, como a gente estava falando anteriormente, é a própria imobiliária que está compartilhando sua comissão. Está ganhando um pouquinho menos naquele momento, futuramente vai ganhar mais. Mas o proprietário vai pagar a mesma coisa, o inquilino ou o comprador também. Não muda nada para o consumidor final, né? Não muda nada isso. Não muda nada, tirando a agilidade que ele vai ganhar, né? Na real, é muito mais, né? Ele que tem mais velocidade aí na negociação, é legal. Mas como em todo e qualquer negócio, a gente tem prós e contras, né? Quais são os desafios que você vê hoje de uma rede imobiliária? O que você entende como desafio hoje num trabalho conjunto, né? Seria talvez culturas diferentes das empresas que são associadas, são as pessoas, ou é a tecnologia? Quais são os desafios no teu ponto de vista? Tati, eu até diria que é a cultura mesmo. Você acabou citando isso. Eu diria que quando existe um grupo de muitas pessoas para decidir algo em conjunto, ainda mais não são só pessoas, são empresas que pensam de formas diferentes, né? De certo modo, claro, elas estão equiparadas no padrão de trabalho e tudo mais, mas têm objetivos, às vezes, um pouquinho diferentes, acaba sendo a cultura. Mas você até citou a parte de tecnologia, isso acaba sendo vantajoso para a gente, porque quando eu até li uma reportagem essa semana aí, 12% dos imóveis fechados em maio no Brasil foram fechados sem o cliente por processo totalmente digital. E metade desses imóveis que foram fechados por processo digital, os clientes não conheciam os imóveis. Olha só, que evolução, que tá fechando, não? Exato. Então, pense só, você tem um imobiliário, você quer fazer um processo desse. Mas qual que é a tua sensação depois que você já sabe que várias pessoas estão fazendo? Tua sensação tranquilo, vai agilizar, vai ser ótimo. Mas e o primeiro imóvel que você vai fechar? Será que você sente a mesma segurança? Será que você está fazendo o trabalho corretamente? E o que vai acontecer? Numa rede, você liga para o teu parceiro, você discute, você vê o que um está fazendo, o outro. Então acaba se tornando extremamente positivo. Claro que tem um que pensa um pouquinho diferente, fala, olha, isso daí acho que não dá certo, talvez desse certo. Mas você consegue tirar várias opiniões e você consegue formar a tua própria linha de trabalho, certo? Então acaba sendo essa diferença de cultura. Tem alguns pontos que para decidir em rede, ou seja, a gente vai usar a imagem da rede, vai fazer um treinamento,
Ah, um gosta, o outro não gosta. Fazer uma campanha de marketing também vai acontecer a mesma coisa. Você deve saber muito bem disso, né? Sei. Tem alguns que vão adorar, outros que vão achar algo meio desnecessário. Mas, de uma maneira geral, isso acaba sendo positivo. A diferença de Sim. cultura mais agrega do que te Diminui, desafia né? negativamente. Eu acho isso mesmo. A unanimidade nunca ela é possível. Dificilmente a gente consegue a unanimidade. E vamos confessar que a unanimidade também, no meu ponto de vista, ela é burra, né? Porque se a gente não tiver o que seria do doce se a gente não tivesse o sabor do amargo, né? Então a gente precisa ter um contraste aí para conseguir saber como é que as coisas funcionam. A Eunice está fazendo uma pergunta aí. Qual o prazo médio de venda dos imóveis trabalhados em parcerias? Tem ideia disso, João? É um pouco complicado a gente falar em prazo, né? Porque existem diferentes tipos de imóveis, né? Diferentes perfis, regiões, preços. Então, para a gente determinar um percentual, assim, acaba sendo até um pouco arriscado, digamos assim, né? Então, não tem como te falar, a gente vai melhorar tantos por cento. Porque tem imóveis que vão continuar lá, certo? Vão continuar. Às vezes o problema é o preço, às vezes o problema é a condição do imóvel e não simplesmente você divulgar mais o imóvel. Porque quando você leva o cliente lá, o problema está no próprio imóvel, certo? Então, fica um pouco complicado a gente estabelecer um parâmetro assim exato de ganho no tempo. Em linhas gerais, a gente acredita, né, e percebe realmente que aquilo que a gente faz em conjunto, que tem mais pessoas trabalhando em cima de um produto, né, matematicamente é que a gente consiga ter mais velocidade, né? Isso é comprovado com as parcerias, mas não só pela velocidade. É também para fomentar o trabalho do corretor de imóveis, né? Porque os corretores, por si só, eles dependem do seu rendimento, né? São os honorários, as comissões, enfim. Então, quanto mais volume também, melhor para o próprio corretor, né? Que ele precisa ter na sua remuneração. Eu acho que eu não acredito alguém que não se motive com uma remuneração maior, né? Então, a gente tem premiação, tem tudo isso, mas remunerar bem, ganhar bem no final do mês é ótimo para todo mundo, né, João? Sim, é claro. A própria rede, né, tem várias premiações, seja trimestral, semestral, tem mensal, daí tem do ano, claro que vai aumentando também a recompensa, né? Mas pensando assim em quantidades de parceiros, por exemplo, hoje falando da minha empresa, né, a gente tem 80 pessoas, desde de CLT até corretores, diretores, todo mundo na empresa são 80 pessoas que trabalham lá. Pensando em rede, a gente tem mais de 500 pessoas trabalhando. Então, você amplia muito a tua força de vendas, como você falou, e é evidente que isso vai gerar uma agilidade melhor e, principalmente, uma qualidade melhor do trabalho, porque dentro da rede não é simplesmente entrar na rede, a gente tem um padrão de trabalho para anunciar no site da rede. A gente não coloca da rede imóveis, que eu digo, até desculpa, porque existem várias redes. Não, né? Tranquilo. Mas a gente tem certos padrões para seguir para poder trabalhar em grupo, porque se a gente não trabalhar dessa forma, a gente acaba se tornando muito heterogêneo no grupo, não tem um padrão, o serviço também não vai ficar legal. Nada que tem padrão acaba não funcionando bem, né? A gente tem que ter um mínimo de padrão, né? Ainda mais quando você trabalha em grupo, né? E você falou em premiação, e eu quero só fazer uma observação aqui, né? O corretor imobiliário, independente, claro, que é muito bom, premiação, honorário e tal. Mas eu percebo que o corretor imobiliário, assim como as pessoas que trabalham com vendas, eu também trabalho com vendas, então a gente é muito competitivo, né? Então, independente do valor, mas a gente quer estar na frente, né? A gente gosta de estar lá, né, no ranking das metas. Eu não quero estar no fim da fila, eu quero estar lá no começo. Então, acho que isso também incentiva bastante, né? Eu acho isso muito bacana, porque dentro das redes, né, tanto da rede imóveis, a rede BIA, a Nexus e outras redes, essas campanhas que incentivam, né, que incentivam esta concorrência entre os profissionais, eu acho que faz com que realmente as pessoas se sintam motivadas aí para frente, né? Querem o prêmio também, mas não é só isso, não. Eu quero ver meu nome lá no começo, né? Acho que isso é super compensatório, né? Você tem um reconhecimento. Não gosta de reconhecimento. Claro, colocar no seu portfólio, tirar uma foto com o troféu, colocar lá no Facebook, no Instagram, é muito legal. João, agora pensa só, né, Tati? Até desculpa te interromper. Não, tranquilo. A gente, no primeiro momento, às vezes pode pensar, não, é legal a comissão, é legal a gente pensar no resultado final, mas até mesmo pensando nessa comissão, se o corretor coloca no Instagram dele ou ele passa a divulgar a marca dele, que dentro de uma rede ele foi um dos melhores, como eu te falei, a gente está com mais de 500 colaboradores agora, e você foi um dos melhores na parte de vendas, você acaba sendo... fortalecendo a sua autoridade. Dele, né?
Então, isso é saudável tanto para a imagem institucional das empresas, quanto para a imagem dos corretores em si, né? Com certeza. Inclusive, a gente faz, né, treinamento. Você tem a gente tem um cliente que é da rede, que é a Condor, né? E da Neuza. Uhum. E a gente fazia, né, antes da pandemia, né? Não mais, os treinamentos com o pessoal e tal. Então, a gente incentivava muito e funcionou bacana que a gente falava, desenvolva conteúdo, né? Então, o corretor, ele começou aprendeu e fez muito bem. Vários, a Milena, o próprio Wagner, várias pessoas lá da Condor, desenvolvendo conteúdo, mostrando o imóvel, ele mesmo como corretor. Então, quando ganhavam prêmios também, divulgavam. Isso fortalece a imagem, porque cada pessoa, cada corretor, cada profissional, por si só, ele precisa fazer o seu marketing pessoal, ele precisa mostrar que ele é bom naquilo que ele faz. Eu sempre digo isso, né? Você precisa mostrar que você faz bem, sem ser arrogante, evidentemente, mas mostrar o teu resultado para o mercado, para você ser reconhecido, né? Para você ser procurado, deixar de procurar e passar a ser procurado. Acho que esse é o melhor dos mundos, né? Mas, assim, falando da Rede Imóveis por si só, a Rede Imóveis hoje, ela também tem um trabalho que funciona paralelo aos negócios, é isso que eu achei muito bacana, que as redes, elas são, não são concorrentes, elas são bastante parceiras entre as redes, né? E vocês realizaram recentemente várias ações de cunho social, né, que repercutiu de uma maneira muito bacana, né? Aí, inclusive, uma campanha junto à pandemia, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e outras campanhas também que recentemente vocês fizeram, que teve um resultado muito bacana. Legal, legal. Isso daí é um assunto muito importante. Eu até costumo dizer que o ramo imobiliário não é só vender imóvel, só alocar imóvel, sem querer romantizar mesmo o trabalho, mas eu participo de todas desculpe, todas as integrações que tem na empresa. Então, todos os funcionários que entram, eu vou trocar uma ideia, vou conversar, explicar um pouquinho do que é aquilo. Porque eu não quero que eles entendam simplesmente que a imobiliária serve para vender imóvel ou alocar imóvel. A imobiliária faz parte realmente da vida das pessoas. Então, se você pensar em criar uma empresa, se você pensar em se mudar de casa, em pensar em fazer qualquer coisa que precisa do imóvel, e, consequentemente, a imobiliária faz parte da tua vida pessoal, você não pode simplesmente tratar um cliente como cliente, você faz parte da vida dele. Então, o primeiro lado social que a empresa tem, obrigatoriamente tem que ser esse, né? O teu trabalho não pode ser pensado somente no teu negócio, o teu negócio é focado na sociedade. Mas, claro que também tem uns projetos sociais que foram desenvolvidos, porque a gente precisa fazer um pouco mais do que isso. E você citou durante a pandemia, sim, o pessoal da Rede Bi convidou a gente, eles organizaram um projeto super legal, que arrecadou fundos tanto para distribuição de verba quanto de cestas básicas para alguns hospitais, para algumas instituições que estavam precisando, porque a gente sabe que a maioria das pessoas nessa época tiveram uma dificuldade, e foi, nossa, um número super legal que a gente conseguiu atingir. E paralelo a isso, a gente tem desde 2007 um projeto que se chama Rede Solidária, né, por causa da Rede Imóveis. Então até sigam lá no Instagram, né? Claro, com certeza. Rede Solidária Curitiba. O que a gente faz? Nas empresas, a gente arrecada tanto roupas, eletrodoméstico, computador, daí se tiver geladeira, sofá, essas coisas, a gente vai buscar em casa. E a gente 2 vezes por semana faz um bazar para arrecadar também fundos que a gente doa para 4 instituições de caridade, que é o Pequeno Príncipe, a FEP, a FESC e o Socorro aos Necessitados, que é um asilo. Eu já trabalhei no Hospital Pequeno Príncipe, foi uma das minhas primeiras experiências profissionais, então tenho um carinho muito grande, sei a seriedade do trabalho, acho que a maioria das pessoas conhece também. E esse projeto da Rede Solidária é muito legal, assim, ele tem uma distribuição que ocorre 2 vezes por ano, né, para essas instituições. E até o Wayne ali, ó, bateu palma. O Wayne é o presidente atual da Rede Solidária. Ô, Wayne, então, parabéns, Wayne, que presença. Bom! E ele é um projeto muito bacana, assim, sabe? 2 vezes por semana, um bazar, a gente arrecada esses fundos, faz as vendas, é muito legal. Você sabe que eu até fiz essa pergunta para você, porque às vezes as pessoas não sabem disso, né? E a imobiliária, a própria rede, enfim, esse trabalho social que é feito, não tem o objetivo de você fazer marketing em cima dele. Eu sei disso perfeitamente, né? Que o objetivo ele é mais puro e sincero do que realmente auxiliar as pessoas e devolver um pouquinho, né? Através de alguma doação, ou ajudar as pessoas a recuperarem um pouquinho a dignidade também em determinados momentos da vida que isso acontece, né? E as redes às vezes não divulgam isso,
justamente porque o foco é realmente fazer o bem para o outro, né? Mas eu acho importante a gente falar e parabenizar o trabalho que é feito, porque incentiva as demais empresas a fazerem isso também, né? Então, eu acho que isso os parabéns aí, com certeza, para vocês, para as redes que se uniram, que fizeram essa ação, que era a pandemia sem fome, né? Eu acho que foram quase 1.000 cestas básicas que foram distribuídas, Sim. eu lembro que a gente acompanhou, foi sensacional. E isso faz uma diferença, né? Aquece o coração das pessoas e o próprio consumidor percebe, né, que as imobiliárias, elas trabalham, né, tem o seu core business ali, mas também tem realmente uma preocupação com o ser humano, né, que além de proporcionar moradia, tanto para locação quanto venda e fechar negócios, mas também com o ser humano de uma maneira geral. Pegando o gancho da união das imobiliárias, vocês também estão bastante unidos aí, né? Porque nessa pandemia a gente teve algumas situações, né, também um pouco mais complicadas com relação às bandeiras, né? Entender se o setor imobiliário é essencial ou não, né? A essencialidade do setor imobiliário. E aí vocês também, mais uma vez, né, comprovaram essa união de vocês com algumas ações. Você poderia falar mais sobre isso para a gente, João? Claro, com certeza. Isso é extremamente importante. A gente, como eu falei antes, você fez uma pergunta sobre a questão social e eu acabei falando do nosso serviço. Mas é que eu realmente não sabia que você ia perguntar isso já na sequência, mas foi até oportuno, porque prova que a gente entende o nosso trabalho como um trabalho extremamente essencial. E você comenta a respeito da união, né, do setor. Isso realmente ocorre, e a gente foi na prefeitura, a gente entrou com um ofício, inclusive solicitando que fosse caracterizado como serviço essencial, e quem assinou esse ofício foram justamente algumas redes, né? E você, como imobiliária, se você tivesse, ou como uma empresa só, se você tivesse sozinho, a dificuldade que você tem é muito maior. Só que como redes e como associações, você ganha uma força. Então, assim, a gente foi tanto o Secov, o Cresce, a Rede Bia, assim, eu não quero nem a Câmara de Valores, né? A gente teve a CVI, o Secov. Associação Comercial, todas essas assim, participaram e foi super legal, porque a gente acaba mostrando que a gente tem união e mostrando que a gente tem uma importância muito significativa para a sociedade, né? O trabalho da imobiliária não é simplesmente local vender. Imagina no meio da bandeira vermelha, Curitiba é uma cidade que chove muito. Como é que ficam os reparos das casas que foram destelhadas quando tem um vendaval, por exemplo? Se não tiver ninguém para dar um respaldo para a pessoa, claro, você consegue fazer um trabalho remoto, você tenha hoje em dia essa facilidade, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que tem inclusive, clientes que buscam a imobiliária porque não se adaptam simplesmente à tecnologia ou ainda não se adaptaram. Então a gente não pode ser excludente e pensar que essas pessoas, ele não se adaptou. Não é assim que funciona. Não, né? Então, a gente não pode obrigar a pessoa a usar a tecnologia, né? Sem falar também das chaves, né? Como é que faz a questão das chaves, né? Claro que a gente já tem uma tecnologia, inclusive o pessoal está aqui da chave, né? Quero mandar um beijão aí pro pessoal, que, né, tem já uma solução aí para a logística das chaves, né? É muito legal. Mas ainda é uma solução que não está difundida no mercado 100%, né? Ainda tem essa questão, preciso pegar a chave na imobiliária para ir lá fazer o reparo, né? Mesmo que você acione ele digitalmente, como é que faz isso, né? Você precisa, se for um imóvel que está fechado, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu também achei, assim, concordo plenamente com você, né? Quando as campanhas da pandemia fique em casa, né? Fique em casa, não, mas assim, para ficar em casa precisa ter casa, né? E quem cuida de administração de casa são imobiliários, né? Então, assim, como que o serviço imobiliário não é essencial, né? Considerando que esse morar é um serviço essencial, né? Mas que bom que a gente teve esse... Tem muita gente que precisou fechar o ramo de atividade, o comércio que ele tinha, e como é que ele vai fazer a entrega da chave, né? Como é que a gente precisava trabalhar de alguma forma, né? Claro que a gente tem que respeitar, a gente respeitou as bandeiras, né? Só deixando bem claro, a gente respeitou, mas foi um período extremamente desafiador. Claro que há um respeito, com certeza, né? A gente respeita nem até aquilo que a gente não concorda muito, mas legalmente a gente com certeza respeita, né? Mas foi realmente, eu concordo com vocês que foi um grande desafio. Já falando de desafio, quero perguntar para você, e a pandemia na rede? Me conta, porque a gente conversa, né? Logo no começo da pandemia, o pessoal, poxa, e agora? Como é que vai acontecer? Mas aí, graças a Deus, o mercado imobiliário respondeu bem, né? Mas você acha que o fato de ter, assim, as 11 associadas hoje em rede, o fato de estarem em rede, fortaleceu também essa troca de informações para
para se manter de verdade firmes e continuar fazendo negócios na rede? Como é que foi? Como é que isso se repercutiu dentro da Rede Imóveis, João? Não tenho a menor dúvida que ajudou muito as empresas. É claro que a gente não é um grupo fechado, onde quem não é da rede, a gente não conversa, muito pelo contrário, a gente tem várias amizades no mercado. Entretanto, para tomar decisões rápidas e principalmente num ambiente que você nunca foi acostumado a lidar com uma pandemia, ninguém nunca tinha passado por isso, você precisa conversar, você precisa entender, escutar um outro ponto de vista. Então, isso auxiliou bastante até na descoberta de novas ferramentas, tanto com relação a visitas online, visitas virtuais, né, aos imóveis, quanto com relação à agilidade dos processos ou quais decisões tomar. A rede foi extremamente positiva para a gente, foi muito legal. Que bom, bacana, né? É que a questão quando você trabalha de forma associativa, né, você consegue dividir não só informações, custos, né, e tudo, mas informação, até mesmo, né, chorar um pouquinho no ombro do colega, né, por aí afora, porque é um momento, né, que requer isso. A questão de tecnologia, como é que vocês estão atuando hoje com relação à tecnologia? Vocês vêm trabalhando dentro da rede? Como é que você vê a tecnologia para o mercado imobiliário? Né? Qual é a tua percepção disso? Você acha que a gente tem evoluído mais, menos? Tem muito para evoluir? Qual é a tua opinião sobre isso, João? Claro. O mercado imobiliário, antes mesmo da pandemia, já vinha tendo uma evolução considerável, né? Todo mundo buscando ferramenta, todo mundo buscando uma melhoria de gestão em si e principalmente na qualificação das informações dentro. Só que a pandemia chegando de repente faz com que o processo se atualize muito mais rapidamente. Então, que a gente leve um empurrão, né? Levou um leve empurrãozinho, né, da pandemia. Exato. Então, a questão de visitas virtuais, por exemplo, que antes a gente via como algo, pode acontecer, pode ser legal, a gente ainda estava em vídeos, por exemplo, passou a ter visitas virtuais através de aplicativos e hoje a gente já tem 3, 4 fornecedores que a gente confia, que a gente pode ir atrás e sabe que o produto, o serviço entregue vai ser de qualidade. Então, tem sido assim, um período que desafia bastante, mas que te traz muita vantagem, né? Que legal, não, eu acho que sim. Você acha que o corretor de imóveis ele estava preparado para isso? Você acha que ele está se adaptando bem? Como é que você está vendo isso, o profissional dentro do mercado imobiliário? Eu acho que todos nós estamos nos adaptando e quem não se adaptar, infelizmente, vai ficar para trás, né? A gente tem obrigação hoje. A gente não pode mais ficar usando papel, a gente não pode mais ficar gerenciando a empresa no bico. Desculpa o termo. A gente tem que ter métodos de gestão, a gente tem que buscar evoluir a empresa, trazer indicadores importantes, seguros e fazer com que a empresa se profissionalize o quanto antes. O ramo imobiliário sempre foi um ramo que eu sempre tive muito carinho, mas é um ramo muito familiar, né? De empresas familiares, de empresas de pequeno porte, mas isso não pode ser confundido com empresas amadoras, né? Então a gente tem que buscar evoluir, a gente tem que buscar sempre a melhora da gestão da empresa e a tecnologia está aí para isso, né? Justamente. A gente até fugiu um pouquinho do assunto aqui de parceria, a gente está falando tudo isso, mas é porque o trabalho de parceria numa rede envolve tudo isso, né? Fazer a gestão de tudo isso. Você está como presidente da Rede Imóveis hoje, né? E como presidente você tem também toda uma gestão que você tem também com as suas metas, né? Dentro da própria rede, eu acredito, de evolução enquanto uma associação, né? E um dos grandes desafios que eu sei, porque a gente convive também com outras redes e vê, é essa questão que as imobiliárias, elas são diferentes, têm gestões diferentes, então nem tudo se aplica para um, aplica para outro, né? Toda essa questão. Mas como é que você, na tua gestão da Rede Imóveis hoje, quais são as novidades, o que é que vocês têm como foco, o que se é possível falar, né? Mas, assim, quais são as metas agora dessa gestão dentro da Rede Imóveis? Certo, legal. Não, essa pergunta é extremamente importante, né? E eu gosto muito de metas, tanto é que eu coloco metas para mim mesmo, que eu também sou assim. Tanto de curto quanto de longo prazo. Então, isso é bastante importante. Para a rede como um todo, eu imagino que até pelo momento de transformação que a gente está tendo, a gente investe muito em treinamento. Então, desde antes da pandemia, a rede sempre ofereceu muitos treinamentos para todos os colaboradores, a gente deixa aberto, mas são treinamentos de locação, treinamentos de venda, de parte de documentação. Tem muita coisa que fala sobre lei do inquilinato, por exemplo, mas que os corretores de venda também participam. E a gente vai misturando, fazendo com que a gente tenha um preparo como um todo para as empresas, entende? Então, tanto a parte comercial quanto a parte administrativa, se tem interesse em participar desses treinamentos, podem participar.
Com a chegada da pandemia, a gente teve que se atualizar, mudar um pouquinho o formato e esses treinamentos continuaram ocorrendo de uma forma virtual. Então, tem sido bem produtivos, tem trazido bons resultados, inclusive, para a gente. Essa questão da evolução que a gente falou, a gente percebe que os próprios funcionários assim têm uma mudança de postura, a gente percebe que a evolução tem sido constante, assim, por esse treinamento, sabe? E dentro da rede, isso é muito importante, porque o próprio compartilhamento de informações faz com que essa evolução ocorra naturalmente. Então, as metas, voltando, né, eu dei uma grande volta no que você perguntou, as metas sempre se baseiam em a gente preparar primeiro as pessoas para depois a gente buscar os resultados financeiros. Sem dúvidas, nesse momento que a gente tem, as parcerias têm atingido níveis extremamente elevados. O mercado imobiliário, como todo mundo sabe, está escutando, teve uma evolução a partir mais ou menos de abril, maio do ano passado, né? Começou a pandemia, passou 2, 3 meses, começou a vender bastante. Graças a Deus, coisa boa. Graças a Deus, vendendo, locando bastante. Então, as metas têm sido superadas, né? Têm sido atingidas e todo mundo fica feliz, né? E todo mundo fica feliz, exatamente. Eu acho que sim, é isso mesmo. Eu percebo, inclusive eu participei, eu fiz um treinamento virtual desses que você comentou na rede móveis. Agora não vou me recordar o tema, não vou recordar o tema. Mas eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas, deu 100 pessoas na sala, foi muita gente, foi muito legal, o pessoal participou bastante, foi super bacana, adorei, assim, foi muito legal. Acontece com frequência, 70 e poucas, 80 e poucas pessoas sempre tem nos treinamentos, são treinamentos muito legais. O último que a gente teve foi sobre a nova lei do zoneamento, com a Mariane, que é arquiteta, já trabalhou na prefeitura. Ela já fez live comigo aqui, ela é sensacional. E a Mariane tem uma didática, assim, para falar que você acaba, desde a pessoa que conhece muito até a pessoa que conhece pouco, acaba se inteirando bem no assunto. Né? Ela é fantástica. Eu lembro que ela fez na live, ela preparou vários materiais, ela filmou e mostrou, a gente falou sobre... Acho que foi sobre a nova lei de zoneamento mesmo, que foi no ano passado ainda, enfim, né? Mas aqui tem mais pergunta. Quais as dicas para um corretor vender mais com parcerias? Daqui a pouquinho você responde para a Eunice aqui. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Vamos falar do consumidor final. Como que a pessoa entende uma parceria? O cliente mesmo entende como parceria? Eu percebo que às vezes, algumas vezes eu percebi a pessoa, puxa, mas o corretor que me atende é o João, né? Mas aí, de repente, quem vai demonstrar o imóvel é o Antônio, que é da outra imobiliária, que daí eu vou fechar um negócio com ele. Pode gerar uma insegurança. Como acabar com essa insegurança, assim, do consumidor final, para explicar como é que funciona uma parceria imobiliária, que ela é, de fato, legítima e que acontece? Perfeito. Justamente essa parceria é o que faz com que seja positivo para a rede, positivo para o cliente trabalhar com uma rede. Então, o que a gente comentou antes a respeito do marketing, a respeito da divulgação, que são várias empresas que estão fazendo. Mas o atendimento que vai fazer a esse cliente, quem vai fazer é quem fez a angariação do imóvel. Então, o atendimento continua sendo centralizado em uma pessoa ou em uma empresa que é da confiança desse cliente, mas com vários outros corretores vendendo. Então, para o cliente final, acaba sendo positivo isso. Os clientes enxergam de uma forma positiva. A gente utiliza principalmente para proprietários como ferramenta de angariação. A gente eu comentei antes com você ali sobre o volume de negócios que a gente faz. Imagine a divulgação da nossa empresa de 500 e poucos imóveis para locação, 500 para venda, a gente passa a ter 5 mil imóveis. Então, outro estoque, né? Outro estoque. Não, é legal, assim, ocorreu numa venda, né, de uma amiga minha, inclusive, ela comprou um apartamento e ela, né, tinha um corretor, mas o apartamento era de um parceiro. Não estava angariado por esse corretor. Então, aconteceu isso com ela. Por isso que eu até estou comentando. Eu falei assim, puxa, Tati, mas o meu corretor é o fulano, mas daí quem me mostrou? Mas não é da rede, tá? Não tem nada a ver com a rede, é outra coisa. E aí eu fiquei pensando, mas será e agora? São 2 corretores me atendendo, sabe? Essa questão do final ali, a pessoa que está fechando o negócio, né? Aí eu falei, não, eu acho que por isso que a gente precisa falar um pouco mais, explicar para o mercado que as parcerias, elas existem e que se você tem um corretor de confiança, continue usando o seu corretor de confiança. Explique para ele o imóvel que você quer, como você busca, se você é comprador, ou, né, as suas necessidades, que ele vai buscar. Se ele não tiver na carteira dele, ele vai achar na carteira do outro e você vai comprar teu imóvel do mesmo jeito. Eles é que vão dividir a comissão deles e todo mundo vai ganhar.
Mas o legal é você manter essa fidelidade ao seu corretor, né, João? Você concorda com isso? Eu concordo, claro. O objetivo de você trabalhar em parceria nunca é você somente ganhar. Você tem que trazer alguma vantagem para o teu cliente, certo? Então, a partir do momento que ele tem uma pessoa que ele confia, que ele, né, sabe que o trabalho é sério, que essa pessoa atende ele da forma como ele busca ser atendido, não tem por que você trocar. Só que se, porventura, o teu imóvel está sendo divulgado com esse corretor, você passou exclusividade, inclusive, para ele, mas ele não está vendendo e alguém de outra empresa vem buscar, ele vai encontrar com esse teu corretor e teu corretor pode fazer uma parceria com essa pessoa, você não tem nada a perder, continua trabalhando com o corretor ou com a empresa que você trabalha, que você só tem a ganhar com isso, inclusive. Legal, show de bola, é isso aí. Quem está perguntando aqui, tchananã, o Vitor Martins, quando se pega o imóvel no preço e com exclusividade não precisa de parceria? Muitas vezes não precisa mesmo, realmente, pode ser que o imóvel venda rapidamente, muitas vezes quando o imóvel fica parado, a gente sabe que é porque o preço é um pouquinho elevado, claro, tem outras situações, às vezes o mercado regrediu um pouquinho, as buscas não estão tão intensas assim, mas é claro, muitas vezes você pega o imóvel com exclusividade, está no valor, ele é vendido, porém, algumas vezes ele não é vendido, e pode ser que ele não seja vendido simplesmente porque você não conseguiu chegar no teu cliente final, certo? Então, se trabalhar com parceria, pode ser que você chegue. E é interessante também, uma coisa que você puxou aqui que eu lembrei, né? A venda, ela, por si só, a gente sabe que as pessoas buscam, né? Estão buscando locais, estão buscando comprar, outros vender, está acontecendo negociação, a negociação está acontecendo. Às vezes, o seu imóvel demora mais para vender, ou não está vendendo, ou não está locando, ou alguma coisa não está acontecendo, e não é um problema, muitas vezes, da falta de divulgação, não é uma questão do atendimento da imobiliária. Muitas vezes o problema é o produto, é o próprio imóvel, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de comentar, e eu gostaria que você, né, se você concorda comigo, mas muitas vezes a precificação, né? Eu converso muito com o Paulo do Avalion, né, que tem uma ferramenta sensacional de avaliação imobiliária, que é muito bacana, que às vezes o proprietário também acha, né, que o imóvel dele vale... mas o meu vizinho vendeu por 550 mil, mas é diferente, né? Mas não é, e esse é o preço do mercado, né? Então, mas ele quer colocar por aquele preço, o imóvel fica parado, né? Então, essa também é uma realidade que a gente vê no mercado e às vezes o imóvel fica realmente parado, né, João? Então daí não tem parceria que faça com que o negócio vá para frente, né? Às vezes é até um detalhe, né? Às vezes é a face que mudou, ou é o piso que não está tão legal, uma foto mal tirada, e isso pode impactar tanto na divulgação quanto quando você chega dentro do próprio imóvel, né? E você percebe alguma coisa diferente nele que não vale a pena para o cliente. E se você pegar por tipos de imóveis, a gente já percebe que tem uma velocidade de venda muito diferente. Então, você coloca o imóvel para alocar um sobrado, por exemplo, que esteja dentro do preço de mercado, nossa, ele tem um giro muito rápido. Você coloca um conjunto comercial, em época de pandemia, com um monte de empresa fazendo home office, as pessoas saindo um pouquinho do centro. É claro que existe mercado para isso. O mercado, existem pessoas, exato, mas você vai ter que esperar um pouco. Ninguém vai gastar muito dinheiro, ou então vão ter menos pessoas dispostas a gastar muito dinheiro para comprar um conjunto comercial no centro. Justamente, né? E falando em locação, né? Eu vejo porque a gente atende várias imobiliárias aqui na agência e eu percebo isso muito verdade, isso que você falou. Eu me senti vendo o meu pessoal falar. Acabou de anunciar um imóvel da imobiliária, impulsionou, para 7 dias, aí no segundo dia já a imobiliária pode tirar porque já alocou. É um negócio muito rápido, né? Como a locação tomou uma velocidade nesses últimos meses, né, João? Nossa, impressionante. Na verdade, vendas também, né? A gente teve até um caso na semana passada, que a gente estava com o imóvel divulgando para locação e a gente vendeu o imóvel antes de anunciar para venda. Porque uma pessoa ligou para a gente e a gente falou, não, a gente vai colocar para venda e acabou vendendo. Claro que isso não acontece sempre, mas a gente percebe, sim, principalmente na locação, que acaba sendo um serviço que não envolve tanto comprometimento financeiro quanto a compra do imóvel, que a velocidade é muito mais rápida, com certeza. Como eu falei, um conjunto comercial às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas época de pandemia, trabalhando em casa, as crianças em casa, todo mundo em casa. Vai ver uma casinha legal, uma área externa ampla. Churrasqueirinho e tal. Com certeza, com certeza. Não, eu acho isso bacana mesmo que a gente coloque, sabe? Essa questão de produto.
outra coisa também, que às vezes pode ser que até na locação demore mais, ou ainda na venda, né? Que são os fatores externos, obviamente, né? Quem sabe o imóvel por si só precisa de um tapinha, né? E às vezes a gente precisa falar isso pro proprietário, né? Uma pintura, arrumar o jardim, fazer alguma coisa, e faz com que o imóvel consiga ser visto de outra forma, né? Porque a primeira impressão geralmente é que fica. E se você tem uma impressão ruim numa foto, você acaba não gerando nem visita para aquele imóvel. Então também é necessário que haja essa disponibilidade por parte dos proprietários. Mas enfim, a gente está falando um monte, falta 9 minutos para acabar a nossa live. Puxa vida, quando o papo é muito legal, foi muito bacana, está sendo muito bacana conversar contigo, viu, João? Mas eu quero saber de você, como é que você caiu nesse mundo? Você falou que trabalhava no Pequeno Príncipe, daí agora eu quero saber como é que você agora está no mundo imobiliário. Conta para nós. Nossa, aí eu tenho uma influência, live, né? Na verdade, eu tenho uma influência de casa bastante forte, né? E quem me influencia também teve sua influência. O meu avô era um cara bastante conservador. Ele trabalhava na Hermes de Macedo. Não sei se o pessoal aí vai conhecer, porque a Hermes de Macedo fechou no final da década de 80. Eu era final de 80, começo de 80. Eu era criança, mas eu lembro. A minha primeira bicicleta foi da Hermes de Macedo. Era uma loja que vendia tudo, assim, desde pneu, roupa, eletrodoméstico, barco, tudo que você imaginar vendia. E o meu avô era um cara muito conservador. Ele saía de lá e ele falava que o investimento bom era o investimento em imóvel, porque era seguro, porque você precisava comprar terra, porque a população vai crescer, porque, enfim. Tanto é que de 4 filhos homens que ele teve, 3 viraram engenheiros e um é o meu pai, que acabou abrindo uma imobiliária, né? Junto com o sócio, claro. Meu avô até falava que terra é importante ter, nem que seja embaixo da unha. Ele brincava falando. E daí todos os filhos acabaram pegando gosto por isso. E o meu pai, quando eu saía com ele de carro, eu lembro quando eu era criança, ele passava na frente de uns imóveis e ele falava, olha que casinha bonitinha. Eu olhava a casa quebrada, nossa, cheio de mato. E eu pensava, meu Deus do céu, onde é que ele tá vendo que bonitinho? Meu pai tá com problema de vista. E daí ele me explicava, não, mas olha o movimento, olha o potencial que tem aqui, a gente pode, enfim, e explicava todo o contexto naquele imóvel e eu falava, puxa, o que ele está falando tem muito sentido. Um olhar clínico, e né? Eu cresci com isso, né? Cresci ouvindo que os imóveis são seguros, que você pode ter uma rentabilidade, mas também uma valorização do teu patrimônio e por aí vai. Então eu comecei a pegar muito gosto por isso. Só que eu, quando fui começar a minha trajetória profissional, assim, sempre pensei que eu deveria trabalhar em outros ramos antes de ir para a imobiliária, porque a gente precisa aprender um pouco, precisa trabalhar em outros mercados, né? Enfim. Vivenciar, né? Vivenciar o mundo, né? Exato. Então, trabalhei no Pequeno Príncipe, como eu falei, trabalhei com varejo, trabalhei em banco também, e foi bastante interessante. E quando eu fui lá para a imobiliária, o gosto principal assim que eu peguei foi depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu tinha trabalhado, tinha feito esse trainee, assim, mais ou menos, que eu tinha te dito, e eu comecei a encarar essa importância que a imobiliária tem para a sociedade. E como eu tinha trabalhado no Pequeno Príncipe, eu me sentia muito motivado trabalhando, porque eu falava, puxa, aqui quando eu capto um pouco de dinheiro, eu trabalhava com captação de recursos e trabalhava com uma equipe muito legal, tenho vários amigos de lá até hoje, e eu sabia que o dinheiro que eu captava ia para o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, e eu falava, nossa, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou estar ajudando o pessoal. E eu passei a enxergar isso na imobiliária. Eu realmente não é para romantizar o nosso serviço, mas eu acho que a gente tem que saber a importância que a gente tem para a sociedade. E a partir do momento que eu comecei a enxergar isso, eu falei, nossa, esse ramo é muito legal, porque ele movimenta muito dinheiro, ele é importante para a economia, ele gera muito emprego e a gente pode colaborar com a vida das pessoas. E daí foi aí que a Brena acabou de colocar aí, vendendo sonhos, é isso aí. Porque tem vários imobiliários que usam, parece até meio que um jargão já falar isso, mas é verdade. A gente tem que entender que a gente tem a responsabilidade, com certeza, que a gente precisa, assim, não valorizar o imóvel que é mais caro ou o imóvel que vai dar mais comissão para a gente. A partir do momento que a gente entende que a gente vai trabalhar com um certo produto, a gente tem que se manter fiel à qualidade do nosso trabalho, porque não cabe a gente julgar a nossa comissão. Isso aqui paga mais, isso aqui paga menos, esse cliente paga mais ou esse paga menos, desculpe. Cabe a gente fazer o trabalho porque a gente está impactando a vida das pessoas. Então, eu peguei um amor assim, pelo ramo de atividade por causa disso.
Mas você sabe que você falando aqui agora, a gente fica até emocionado, porque você realmente consegue demonstrar nas suas palavras, na maneira com que você se expressa, que esse amor ele é verdadeiro. Então não é só uma paixão de final de semana, é realmente um amor verdadeiro que você tem pelo mercado imobiliário. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque, diferente de outros mercados, o mercado brasileiro, a média é que as pessoas troquem de casa 1,6, né? Alguma coisa assim por vida, né? Então, você vender uma casa para uma pessoa, ou locar uma casa para alguém, ou vender principalmente casa, também o imóvel dela que ela vai morar, talvez para o setor imobiliário é mais um que você venda dentre 5, 6 negociações que passam no mês, acaba sendo um volume, um estoque, né? Mas para aquela pessoa vai ser a vida inteira dela lá dentro, os filhos dela vão nascer ali, vai crescer, vai tudo uma história. E você fez parte disso, né? Eu acho que isso realmente é uma coisa emocionante demais. É quase como parir um filho, né? O médico ali que dá luz, né? É muito mais. Então, demais. A gente passou a tirar, desculpa te interromper até. Não, tranquilo. É que é um assunto aí que eu vejo no meu dia a dia, eu acho que a gente nunca pode deixar isso de lado. A gente passou a entregar a chave na Razão dentro de uma caixinha. Não, mesmo para locação, às vezes um conjunto comercial de 400, 500 reais, a gente passou a entregar dentro de uma caixinha com um lacinho, e daí a pessoa abre, e daí tem uma cartinha dentro que a gente coloca, né, para todo mundo, porque a gente quer que o cliente passe a sentir isso, passe a entender a importância que ele tem pra gente. E daí você olha a emoção das pessoas, tipo, ela só tinha passado ali para pegar uma chave, não, mas deixa eu tirar uma foto. Que massa, e ela né? tira e fica empolgada, daí você fala, puxa vida, olha a nossa importância aí, né? Não é preço, é valor, né? Isso realmente é sensacional, né? Pô, legal, Exatamente. o pessoal aqui fazendo vários comentários, sensacional, batendo palminha. A gente tá fazendo sucesso na nossa live, não é por nada não, João. Ah, é? Que eu legal. Até no começo assim, não me soltei muito, não sou muito acostumado a fazer lives aqui, por mais que eu veja, minha noiva sempre faz lives aqui em casa, mas eu não participo muito. Mas... Olha, ó, tá vendo só? Olha só, quando a gente noiva. Arrumou um concorrente agora. Não, imagina, quando a gente começa a falar assim sobre o trabalho, sobre o sentimento pelo mercado imobiliário, eu acabo, puxa vida, vendo de uma forma muito diferente. Mas assim, a gente é muito mais importante do que a gente se vê. A gente fala bem e a gente tem bastante assunto quando a gente fala daquilo que a gente entende e daquilo que a gente gosta, né? Então, acho que é claro que é preciso ter o conhecimento técnico, em qualquer situação, em qualquer profissão, isso é fundamental. Mas quando você faz aquilo que você gosta com amor, realmente não tem como não dar certo, né? Não tem jeito, não. Deixa eu ver aqui, alguém tinha feito uma pergunta que eu quero fazer essa pergunta para fechar, então, infelizmente, a nossa live hoje, tá, João? Claro. Desculpa, às vezes faz uma perguntinha e eu falo pra caramba depois, né? Não, aqui a gente tá duelando quase, né? Mas eu acho ótimo, tá muito legal isso. Boa noite. Após a pandemia, qual é a expectativa para o mercado? É o Ditouch que está perguntando. Então, eu vou deixar para você responder essa pergunta para a gente. Qual é a tua expectativa? O que você acha que o mercado vai continuar aquecido? Esse é só um momento? Qual é a tua expectativa para o mercado? Eu acredito piamente que vai continuar aquecido, né? A gente ter certeza das coisas é difícil, mas eu acredito muito, porque a gente percebe, na própria cidade, quando você está dirigindo, a quantidade de obras que tem saído, o movimento do mercado. Então, isso movimenta dinheiro e faz com que mais pessoas se entusiasmem. E o mercado, querendo ou não, já estava quase começando a aquecer, né? Digamos que antes da pandemia. Estava apontando para um crescimento. A pandemia potencializou isso. Então, a tendência que eu acredito é que as vendas continuem boas. Desculpe. Tranquilo. Tanto o mercado de locação quanto de vendas continuem quentes, né? Continuem intensos, com bastante procura, e eu acho que vai melhorar ainda quando a gente tiver mais estoque, porque a gente percebeu uma leve queda nos estoques, mas agora tendo mais lançamentos e até mesmo as desocupações para imóveis comerciais que ocorreram por causa da pandemia, passando a pandemia, podem voltar a movimentar também. Então, eu estou bem otimista. Ai, que bom. Também estou bem otimista. Tem obra aqui do lado do meu prédio. Inclusive, eu às vezes reclamo do barulho, mas falo, não, gente, é obra, é emprego que está acontecendo, é o mercado que está girando. Isso é uma esperança para a gente num momento que a gente vive um momento bastante difícil, né? O mercado imobiliário não esfria. Moradia é prioridade em qualquer estilo de vida. Aqui quem disse é o Samuel. Isso mesmo, Samuel. E a Mônica Becker, ela é arquiteta, inclusive é a nossa arquiteta lá do escritório. Imóveis pequenos também, você acha? O que você acha? E qual é a tendência para imóveis pequenos, lofts, kitnets e afins? Eu acredito que como um todo o mercado vai melhorar, né? Existem tipos de imóveis que podem ter um aquecimento um pouco melhor, alguns podem
ter uma procura um pouquinho maior, mas não acredito que algum imóvel específico seja deixado de lado. A tendência é de um crescimento. Se eu firmar algo aqui, né, eu acho um pouco complicado, mas eu acredito sim como um todo. Eu também acho. Até porque as pessoas tomam um pouquinho mais do seu tempo, passam muito, não tem problema, o Instagram não derrubar a gente aqui, não vai mais. Mas assim, olha só, o mercado ele vem consumindo, o público vem mudando um pouco também, né? Até o perfil dos investidores, né? Até um tempo atrás a gente falava de investidor, né? Perfil acima de 45 anos, 50, a gente vê muitos jovens investidores agora que estão ganhando dinheiro com a internet, que estão ganhando dinheiro sendo youtubers, influencers e afins. A gente percebeu muita coisa acontecendo e mudando no mercado, no perfil, né? Então, o perfil de busca por imóvel mudou, o perfil do imóvel também e o uso dele. Então, a Mônica, ela falou de imóvel pequeno. Eu vi uma matéria, até esses tempos, de que as pessoas estão usando, talvez o estúdio que antes era usado mais para estudante, mas daí a universidade está fechada, não tem isso e tal, como home office numa segunda opção, né? Porque você está dentro da tua casa, aí tem os filhos, como você falou, estudando também, a esposa, não sei o quê, então você aluga um estúdio para ser o teu home office ali, para você não estar. Então, novas possibilidades para os imóveis, né? Novas possibilidades. Você ainda está falando sobre lofts, né? Que são imóveis geralmente um pouco mais modernos, mas mesmo os mais antigos têm passado por uma onda de retrofit, parece que está chegando, super legal, que os imóveis estão sendo reaproveitados, então a gente pode passar a ter um valor novo dentro desses imóveis também. E com relação aos investidores, a gente vê que os jovens hoje já têm um certo poder econômico e a tendência para o mercado imobiliário passa a acontecer a partir do momento que ele analisa os números como um todo e não tem um certo imediatismo para receber esse valor investido. Então, claro que se você quiser comprar e vender daqui 6 meses, pode ser que você ganhe dinheiro, pode ser que não. Mas se você tiver calma, você não tem que pensar só na rentabilidade mensal que você vai ganhar com o aluguel. Às vezes, isso daí pode ser um valor super pequeno com relação ao valor investido, mas a longo prazo, em 10, 15 anos, você pode ganhar bastante dinheiro. Então, fazendo as contas, é um mercado extremamente seguro e que traz retorno, né? Então... e os jovens ainda aí, a grande maioria estão morando com os pais, então não tem esse problema, né? Estão morando com os pais, deixa lá o imóvel rendendo. Talvez o mercado de imóveis comerciais, devido ao home office, deu uma estagnada, mas não vai congelar, diz o Samuel, também acho, inclusive acho que está voltando. Paulo do Avalion está aqui, olha, que legal, obrigado, show de bola, Paulo. Paulo tem um sistema sensacional, viu, o Avalion? Inclusive para angariação de imóveis aí, fundamental, aí até indico para o pessoal sempre, né? Sistema de assinatura residencial, qual a sua opinião? Por exemplo, a House, né, com a tendência forte aí de assinaturas residenciais, né, pacotes completos de moradia, ou seja, quero morar um tempo aqui, daqui 3 meses quero morar em outro lugar e tal. Como é que você vê esse movimento? Eu acho excelente, eu acho que a gente tem que trabalhar em qualquer lugar, a gente não pode se apegar só ao nosso escritório. Eu acho que quando a gente está em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, a gente também tem outros estímulos. Então a gente aprende, a gente se desenvolve e é muito interessante você estar numa casa e de repente você se dá o direito de mudar de opinião. Eu quero mudar de lugar. E por que você tem que ficar acorrentado ali? Então tem essa opção para quem principalmente tem às vezes esse humor mais que oscila um pouquinho mais. Eu acho excelente. Ele é gentil, né? Ele quer chamar de bipolar. Não, humor que oscila. Na verdade, eu vejo de uma forma bem positiva. Eu também inclusive, acho. Eu sou igual. Eu entraria nessa, porque poxa, eu posso estar trabalhando aqui, daqui a pouco a gente, posso ir para Garopaba, surfar e trabalhar de lá, surfo na hora do almoço, ou posso ir para outro lugar, enfim, a gente não se prende. Eu vou falar por um público feminino agora aqui, de fazer a minha parte, né? Porque a gente gosta muito de nós, mulheres, gostamos muito de mudar as coisas de lugar, né? Não sei se como é o nome da tua noiva? Júlia. Júlia, não sei se você é assim também, Júlia, mas a gente gosta de mudar as coisas de lugar, né? Não quero mais isso aqui, vou trocar aqui e tal, não sei o quê. E daí o marido fala, ai meu Deus, lá vem ela de novo. Então... Ela tá dando risada de você. Né, Júlia? Vê se não é verdade. E aí, de repente, abre a possibilidade que eu posso mudar de casa, assim, de repente e tal. Eu falo, poxa, eu vou ficar mudando nada de lugar, eu vou mudar de casa, agora eu quero morar em outro bairro. Então, tem tudo isso, né? E se a gente falasse isso alguns anos atrás, as pessoas iam falar, nossa, que absurdo, né? Então, a gente sabe que tudo é possível, né? A corretora Brenda está falando aqui que grandes construtoras estão de olho nas melhores localizações para lançar estúdios e lofts, né? Olha só que legal. É bacana, né? E a Brenda já ganhou algumas premiações na rede, inclusive. É mesmo? Ô, Brenda, parabéns, hein? Eu tenho até um aluno meu, que foi aluno na faculdade aqui, que é o Matheus. Ele é gerente de locação, se não me engano, na Baggio.
Foi meu aluno de marketing, show de bola, um querido, trabalhou na Tantos também. Enfim, todo mundo aqui conversando, batendo um papo. Poxa, eu tenho até pena de ir embora aqui. Não vou mandar abraço para todo mundo. A corretora Brenda é excelente, a Júlia. Júlia, agora eu te achei, Júlia. Você que tá aqui. Ô, Júlia, você faz... o que você faz, Júlia? Conta para nós aí. O que ela faz? Você falou que ela faz lives, já fiquei interessada aqui, né? Sabe como é que é? Ela trabalha com micropigmentação. Ela, principalmente sobrancelha, faz pigmentação labial, faz correção. Olha lá. Já tá escrevendo. Olha só! Vai super bem, vai super bem. A Júlia é uma referência do que ela faz, inclusive. Vamos conversar, Júlia. Vamos conversar, Júlia. Vamos lá. Pilatos está falando o seguinte: essa disrupção da compra obrigatória e morar durante uma vida com financiamentos longos, né? Os compactos tiram a gente desse mindset. É verdade, eu concordo, né? Acho que a gente precisa. Eu acho que agora na pandemia a gente tem percebido muita coisa na vida da gente, né? Que a gente talvez não tenha pensado, né? Mas, poxa, eu posso fazer diferente, eu posso ser mais leve, eu posso mudar mais, eu posso fazer coisas novas. Eu acho que isso se aplica bastante ao mercado imobiliário também, né? Quero mandar um beijão aí para todos vocês que estão mandando perguntas. Então tá, Júlia, vamos conversar. Será um prazer, já gostei, tá vendo? Show de bola. Pô, João, querido, tá acabando o nosso tempo, já acabou, mas as pessoas continuam conosco e eu fico tão feliz, né? A gente não baixou de 30 nunca aqui, o pessoal tá aqui participando. Quero mandar um super abraço para todos os associados da rede, que eu gosto demais. Eu não quero citar nome aqui, porque eu tenho medo de esquecer alguém, mas a Neuza, o Paulo Celes, né? Enfim, o pessoal da Baja, o Leonardo, todos, tá? São pessoas que eu tenho um carinho enorme no mercado imobiliário. E eu sei que as redes imobiliárias, assim como a Rede Imóveis, a Rede Bia, a Nexus e outras mais, que se eu tenha por um acaso esquecido aqui de citar, me perdoem, né? Mas tem contribuído demais para fortalecer cada vez mais o mercado imobiliário, fortalecer a profissão do corretor imobiliário, né? E as pessoas, né, os profissionais realmente cada vez mais querendo ser corretor imobiliário. E a gente, isso que eu fico impressionada, né? A gente estava falando com o presidente do Cresce recentemente, inclusive foi reeleito ontem, né? Quero mandar um abração aí para o Castegnaro. Parabéns, presidente. Pessoas cada vez mais jovens, né? Optando pela profissão corretor, né? Até ele contava esse dia, ele falou, teve um padre que deixou a batina e virou corretor de imóveis. Falei, gente, se até o padre virou corretor de imóveis, né? É uma profissão que realmente é uma realização de sonhos das pessoas. Então, fico realmente muito feliz. Deixo aqui o espaço para você, para a gente finalizar a nossa live, agradecer demais o teu tempo, viu, João? Assim, parabenizar o trabalho de vocês e agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse horário, uma quinta-feira à noite, né? Devia estar descansando, mas está aqui batendo esse papo conosco. Imagina, que isso. Eu realmente tenho que agradecer pelo espaço, né, Tati? Porque a gente conversar, eu assisti algumas lives tuas já, e eu vejo que o público que participa é sempre um público bem fiel e que conhece do mercado, não é... A grande maioria, pelo menos, eu vejo pelos nomezinhos ali passando, o pessoal entende, sabe o que está falando, então é bem bacana, e sem qualquer tipo de politicagem, falando de coração, eu queria me colocar à disposição de todos vocês. Eu acho que o mercado imobiliário só tem a ganhar quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha em conjunto. Então, se a gente puder ter ideias que melhorem o nosso serviço, não tem por que a gente guardar isso, a gente tem que compartilhar e fazer o mercado evoluir como um todo. Acho que quando um ganha, todos vão ganhando, a gente pensa muito isso, a gente, na nossa rede, na Rede Imóveis, a gente aplica isso, graças a Deus, assim, na prática, e eu vejo que outras redes também trabalham. Então, acho muito legal, inclusive, se a gente puder ter interações entre empresas de fora, a gente sempre está aberto, de fora das associações, assim, a gente sempre tem que estar aberto, a gente sempre tem que conversar com todos os grupos para que seja bom para todo mundo. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu fico à disposição se alguém quiser conversar lá na Imobiliária Razão. Queria até falar para o pessoal seguir a Rede Imóveis Curitiba no Instagram, se for possível. Sim, com certeza. É @Rede Imóveis Curitiba. É isso aí, Rede Imóveis Curitiba. Né, e no Instagram, nas redes, tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana sempre. Eu acompanho. Legal. E se eu puder auxiliar em alguma coisa, se alguém quiser trocar uma ideia comigo, eu estou totalmente à disposição aí também, tá bom? Nossa, que muito legal. Obrigado. Eu que te agradeço imensamente. E as parcerias, gente, parcerias funcionam sim. Todas as situações. É sempre melhor você estar com alguém, estar junto fazendo um negócio, estar fazendo um negócio. Para quem não tem nada, a metade é o dobro, como já diz aí o Daniel, que eu gosto dessa frase. Parabéns aí a todos. O pessoal gostou demais da live. Tá falando pra gente repetir. O pessoal tá falando, João, que teu negócio é fazer live mesmo, porque jogar bola diz que você é um desastre. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de futebol, porque acho que a gente vai ter problema, né?
Mas enfim, beijos para Eu vou ter todos. bastante problema que meu time anda meio mal aí na segunda divisão ultimamente, mas a gente vai voltar. Então, vamos entrar no mérito. Pessoal, muito legal aqui todos os comentários. Obrigado mesmo. Ó, beijo para vocês. João, beijo para você, também para a Júlia. Sucesso, o pessoal da Razão, o pessoal da Rede Imóveis. A gente volta. Sempre que vocês quiserem, também a gente está à disposição para conversar aqui, falar do mercado imobiliário. Eu acho que sempre é muito importante. Um super abraço, uma ótima quinta, hein? Legal. Beijo, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Olha que bacana, gente. Conversando com o João, então, hoje aqui o nosso convidado da live especial. Quinta-feira. Foi um papo super bacana. O Ferrante está falando, ó, esse João é um dos novos executivos que estão revolucionando o mercado imobiliário paranaense. Isso mesmo, João, top, que bacana. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu também adorei a live, né? Samuel, obrigado. Cultura colaborativa, né, Pilatos? Isso aí. Mônica, beijo, obrigado. Júlia, vamos conversar. Sigam Rede Imóveis, sim, né? O Márcio Nílio, né? Espero por mais encontros como esse. Obrigado por compartilhar ideias que só agregam conhecimentos a todos envolvidos. Parabéns. Nossa, eu que agradeço, gente. Show de bola. Tour virtual, visitas guiadas, tags e fotos panorâmicas para contribuirmos com todo o setor imobiliário. Isso mesmo. Legal, gente. Olha, foi uma grande satisfação. Como toda quinta-feira, eu adoro a quinta-feira, porque realmente é a oportunidade que eu tenho de conversar com vocês, mesmo que de maneira virtual, né? Eu gostaria, quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de conversar, eu gosto de estar perto, eu gosto de abraçar, eu gosto de, né, eu tenho essa coisa assim que é muito, isso me faz muita falta. Então a quinta-feira eu supro um pouco essa carência, estamos junto com vocês, tá bom? Na próxima quinta, às 19 a gente volta com mais um assunto super bacana para conversar com vocês sobre o mercado imobiliário. Beijo!